Seja bem-vindo a mais uma EBD Comentada Online. Eu sou o pastor Mário Luna e nós estamos aqui para estudar hoje a lição de número 7. Desde já, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações. Também compartilhe esta aula, não deixe de compartilhar para que outras pessoas possam ser edificadas e também possa curtir a minha página no Facebook. Para iniciar essa aula, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero apresentar em Tuas mãos essa aula. Que o Senhor possa iluminar a minha mente para que eu possa, Senhor, ensinar aqui as verdades contidas na Tua palavra, não no que eu acho, não no que eu penso. Também peço que o Senhor ilumine a mente daqueles que vão estar assistindo a aula, para que eles possam compreender a aula, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, hoje, lição de número 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? É uma pergunta, porque para Bildade, se havia sofrimento, é porque Jó havia pecado e seu pecado estava oculto e ele não havia se arrependido. Mas será que é dessa forma? Então nós vamos aprender sobre isso na lição de hoje. Então vamos prosseguir aí, nesse momento, com a nossa lição. Teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto, será ministrado no dia 15/11/2020. Vamos prosseguir. Texto áureo. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão de sua transgressão. Jó, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Prosseguindo. Verdade prática. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Leitura bíblica em classe. Nós temos 3 textos, justamente por quê? Porque esses 3 textos têm a ver com os 3 diálogos, ou os 3 ciclos de diálogos, tá? Tá aí em Jó capítulo 8, versículo de 1 a 4, Jó 18, do 1 ao 4 e 25, do 1 ao 6. Objetivos específicos dessa lição. Destacar o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Segundo, explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. Terceiro, esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Considerações iniciais. Toda vez que aparecer o texto em vermelho, ou é uma referência bíblica ou é um comentário à parte do que está escrito na lição, para poder dar um entendimento melhor do que está sendo dito na lição. O título da lição diz a teologia de Bildade. Já falei que as lições 6, falei isso na lição passada, lições 6, 7, 8 e 11 irão abordar a teologia de Elifaz, já está gravada no nosso canal, de Bildade, de Zofar e, por fim, de Eliú. Também definiu o que é teologia. O termo teologia é formado pela combinação de 2 palavras gregas, theos, que significa Deus, e logos, que significa razão, sabedoria ou pensamento. Portanto, teologia significa literalmente pensamento de Deus ou raciocinar sobre Deus. Então, de uma forma ou de outra, todas as pessoas, em algum nível, fazem teologia quando falam de Deus. Teologia é qualquer reflexão sobre as questões essenciais da vida que aponte para Deus. Isso quer dizer que todas as vezes que estamos falando de algo, como eu disse, da vida que envolve Deus, estamos de certa forma tratando de teologia. Teologia, numa outra definição, é a fé em busca de entendimento. Eu não primeiro entendo para depois crer. Eu primeiro creio e depois eu vou buscar o entendimento do que eu creio. Para quê? Para que eu não tenha uma fé cega, tá? Primeiro a pessoa crê e depois a pessoa precisa entender sobre aquilo que crê por meio de estudar a palavra de Deus. Caso ela não faça isso, terá uma fé cega movida por seu coração, que é enganoso. E por fim, eu apresentei os níveis de teologia: teologia popular,
teologia leiga, teologia ministerial, teologia profissional e teologia acadêmica. A teologia popular é aquela baseada no eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, eu sinto dessa forma. É uma teologia que não se baseia na Bíblia. A teologia leiga é quando alguém começa a estudar a palavra de Deus e começa a contestar a teologia popular. A teologia ministerial é uma teologia de obreiros, de quem está fazendo a obra, mas não é restrita apenas aos obreiros nesse caso, tá bom? É uma teologia que está um pouquinho mais aprimorada. Depois vem a teologia profissional, que aí tem a ver com os teólogos, os professores que dão aula realmente em seminários e fazem isso. Então é uma teologia mais profissional, no qual o teólogo profissional ele se formou na teologia acadêmica, que é uma teologia que pouco contribui, porque nem sempre ela está ligada à igreja em si. Por exemplo, uma faculdade, ela pode ter um curso de teologia e ela não é uma faculdade evangélica. Então, nesse caso, eles tratam do assunto em relação a Deus, mas não fazem isso dentro de uma forma confissional, ou seja, dentro de uma fé, não, do que eles acreditam. Eles trabalham em cima disso como um outro curso qualquer. Ela tem sua, de certa forma, ela tem sua importância, porque através dela muitos teólogos profissionais pegam seus diplomas, porém ela não tem muito proveito em certa parte para a igreja como um todo, nesse caso, tá? E uma vez que, prosseguindo aqui, entendemos o que é teologia e seus níveis, podemos avançar em nossa lição. Para quem deseja aprender melhor sobre os níveis de teologia e suas utilidades, recomendo a leitura do livro Iniciação à Teologia, tá? 2 autores aí, entre eles Roger Onson, da editora Vida. Introdução. Nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Então teve o primeiro, foi Elifaz, estudamos isso na lição de número 6, você pode acessar aí no meu canal, procurar a lição de número 6, aproveita, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe toda a aula que você assistir na sua rede social, vá lá no Facebook, copie o link, cole lá, as pessoas vão poder aprender a palavra de Deus. Você vai ser um colaborador desta obra. Veremos que ela apresenta, a teologia de Bildade, apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Então, de um lado, Bildade, ele apresenta a Deus como sendo justo, e de outro lado, ele mostra, Jó, tu é um pecador, olha o que você está vivendo, em outras palavras. Logo, se Deus é santo e justo, ele não compactua, claro, com o pecado oculto de uma pessoa. Essa é uma doutrina correta. A doutrina em si é correta. A constatarmos ao longo de toda a Escritura. Nós vemos essa doutrina que ela é correta porque constatamos ela ao longo de toda a Escritura. Entretanto, ou no entanto, ou porém, ou mais, a acusação de pecado oculto se aplicaria a Jó? É uma pergunta. O livro deixa claro que não, o problema de Jó não era o pecado oculto. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida. Então, ele além de achar que Jó havia pecado oculto, ele também tem dentro do diálogo dele, ele fala da moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, ou seja, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Isso aqui é bem difícil, bem complicado no sentido de um cristão viver desse jeito, porque na verdade ele não vai estar vivendo uma fé genuína. Ele vai estar baseado na questão de não faço isso, não faço aquilo, achando que o simples fato do não, ele está agradando a Deus. Mas a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus deve ir muito além do não isso, não aquilo, tá? Então, moralidade rígida fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípios espirituais. Então, o discurso de Bildade, o diálogo dele, a teologia dele estava fundamentada em meros preceitos religiosos e não tinha ligação com os princípios espirituais. E, finalmente, analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência, quer dizer, todo o seu poder e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó, ou seja, a resposta dele que vai ao encontro e contra aquilo que Bildade estava dizendo.
Embora seu amigo Bildade o acusava, ele estava certo de que não havia nada a esconder. Jó. O diálogo de Jó e Bildade deve nos levar à seguinte reflexão: os problemas que se abatem na vida dos servos de Deus quase sempre não podem ser explicados de forma simplista. É muito comum, preste atenção nisso aqui, é muito comum as pessoas quererem, de forma simplista, explicar determinadas coisas que acontecem na vida dos outros. Isso não é nada bom. Porque nem sempre nós teremos explicação. Na verdade, na maioria das vezes, não se tem explicação para determinadas coisas. E não adianta ficar tentando explicar, tentando mostrar, porque a única coisa que nós vamos conseguir é deixar a pessoa com a sua mente mais turbada, com a sua mente mais confusa, e vamos nos colocar no lugar de juiz, de um acusador. Então não podemos fazer isso, tá? É importante entendermos isso. Tópico 1. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é justo e reto. Deus é justo, Deus é reto. Esse é o primeiro tópico. A teologia de Bildade, Jó 8, do 1 ao 22, possui semelhança com a de seu amigo Elifaz. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Então, se Jó realmente não tivesse pecado, Deus então não seria um Deus justo, porque Deus estaria punindo alguém que seria justo. Esse é o pensamento de Bildade. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Então, o que Bildade entendia era: Deus é justo. Se ele é justo, ele não vai punir alguém justo. Se alguém está sofrendo, é porque é injusto. Então, essa era a lógica de Bildade. Se Jó está sofrendo, ele pecou. Porque se ele disser que não pecou, Deus é injusto, porque Deus está permitindo acontecer algo na vida de um homem que não pecou. O que Bildade e os homens do seu tempo, porque todos eles acreditavam de uma forma parecida ao que Bildade acreditava. O próprio Jó, ele tinha em mente que Deus, ele queria uma vida de santidade para aqueles que o serviam. Tanto é que Jó oferecia sacrifícios depois do turno de festa dos seus filhos, para que, se algum deles tivesse pecado, o Senhor perdoasse. Então Jó entendia que se houvesse pecado, poderia haver punição da parte de Deus. O próprio Jó entendia isso. Só que quando o sofrimento chega na vida de Jó, e Jó é um homem que observa as leis de Deus, e ele é considerado pelo próprio Deus íntegro, reto, temente, que se desviava do mal, Jó agora se encontra numa posição de perguntar: mas peraí, eu estou servindo a Deus de sinceridade, e eu estou sofrendo. Então, por isso ele levanta várias vezes a sua voz ao céu e dizendo: por quê? Só que os amigos que não tinham conhecimento da retidão de Jó, eles não tinham esse entendimento, eles, para poder explicar o que estava acontecendo na vida de Jó, disseram: você pecou. E é o que acontece e muitas vezes no nosso meio nos dias de hoje. Como nós não temos uma explicação do que está acontecendo, é mais fácil dar uma explicação simples. Você pecou. É o que o Bildade fez. Bildade falou uma coisa que era verdade. Deus, ele é justo. Deus pune aquele que peca. Sim, mas no caso de Jó, não era esse o caso. Jó não havia pecado. Então Bildade só tinha conhecimento de uma parte da verdade, mas ele não tinha conhecimento da totalidade da verdade. É por isso que uma vez que nós temos a Bíblia, a revelação de Deus completa, nós não podemos pegar um texto e, através desse texto, às vezes formular um ensinamento sem que haja base em outras partes da Bíblia para podermos ter base para aquele ensinamento. Então a gente não pode fazer isso. Bildade pega algo da época dele e dá aquilo como uma verdade absoluta, que não há outro caminho, não há outra coisa mais a se falar. E aí ele diz: bom, Deus é justo, ele só pune os injustos. Se Jó está sendo punido, pois está sofrendo, porque eles entendiam que se havia punição, se havia sofrimento, era o próprio Deus que estava trazendo sofrimento. Então Jó pecou, mas esse não era o caso de Jó.
Por outro lado, como Deus não era injusto, como eu disse, Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas. Primeiro, a dos maus e a dos bons. Então, primeiro, a dos maus e a segunda, dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Veja bem, para poder argumentar e dar uma base para os seus argumentos, Bildade usa como exemplo do argumento de ter homens bons e homens maus. Os bons não sofrem, só os maus sofrem, só os maus passam por dificuldade, por aflições. Bildade olha e diz assim: seus filhos morreram porque eles eram maus. Diante de uma dor terrível, perdeu seus bens, perdeu seus servos, perdeu seus filhos, estava sem saúde nenhuma, o homem estava apodrecendo em vida, a carne dele e o amigo dele, por não compreender a verdade completa, por não ter uma visão completa do assunto como Deus tinha, ele diz: seus filhos morreram porque eram maus. Você já pensou? Você perdeu um filho e alguém dizer, ó, perdeu porque ele era um pecador realmente. Não, não tem uma palavra de consolo, é uma palavra de apontar. Bildade, devido à sua forma de ver as coisas de Deus, ele foi cruel nesse ponto. Eu não posso dizer, nós já vamos estudando o segundo amigo de Jó, nós não podemos dizer que eles eram inimigos, mas eles tinham um conhecimento limitado das coisas de Deus, e dentro desse conhecimento limitado, eles ousaram acusar Jó de pecado. E Jó não havia pecado. Então seu sofrimento aumentou mais ainda. E o intuito de Satanás era Jó blasfemar. Então, diante de tudo aquilo, mais os amigos ali acusando, haveria uma possibilidade de Jó blasfemar contra Deus. Mas isso não aconteceu. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Jó 8:5. Uma coisa que eu preciso dizer aqui é, mesmo que Jó, para agradar Bildade, agradar Zofar, agradar Elifaz, mesmo que Jó dissesse, não, sou pecador, eu reconheço, Deus me perdoa, a situação dele não mudaria naquele momento. Sabe por quê? Porque a questão não era pecado. Há vezes que as pessoas ficam ali em cima, não, você tem que se arrepender, você tem que se arrepender, você deve ter pecado, não é possível, essas coisas acontecendo. Às vezes aquilo entra na sua cabeça de uma tal maneira e você pede perdão a Deus e você fica frustrado, sabe por quê? Porque depois que você pede perdão a Deus, as coisas continuam tudo do mesmo jeito, não mudam. Primeiro, que a mudança não vem da noite para o dia. Mesmo para os que pecaram, tem consequência. Mas para aquele que não pecou e ele está passando por um momento que tem a ver com um propósito que Deus está permitindo e Deus não explicou o porquê, não adianta ele querer se arrepender para se livrar daquilo. Porque é como se fosse uma forma de se livrar. Eu vou pedir perdão a Deus para me livrar dessa situação. Mas às vezes nós temos que passar. Porque através do sofrimento, Deus usa aquilo para nos fazer crescer, no sentido de nos parecer mais um pouquinho com Jesus, até a volta do seu Filho Jesus Cristo, ou então até partirmos. Deu para entender? É preciso compreender isso. Entre as várias palavras na Bíblia traduzida por pecado, podemos observar, tá? Do hebraico, ratá, do grego, amartios, ou hamartios, do latim, peccatum. De uma forma bem resumida, pecado é uma transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. É errar o alvo estabelecido pelo Criador ao homem. Deus dá uma norma e ele erra. Viver para a glória de Deus, ou seja, pecado é errar o alvo estabelecido pelo Criador ao homem, viver para a glória de Deus. Ele deixa de viver para a glória de Deus porque ele errou o alvo. Jó está sendo acusado de transgressão das leis de Deus, mas em seu interior Jó sabia que não tinha transgredido as leis e por isso não entendia o que estava acontecendo e muito menos não podia aceitar as afirmações simplistas de seus amigos, que
Seu sofrimento era consequência dele ser um pecador, de cometer pecados ocultos. Ele não tinha como aceitar isso. Bildade, pensando que estava encaminhando Jó para o arrependimento, se negava a aceitar a defesa de Jó. Pois, se essa fosse verdadeira, Deus seria injusto, pois estava permitindo um justo sofrer. Porque na teologia deles, o justo não sofria, o injusto sofria. Se Jó estivesse certo de não ter pecado, então Deus agora era o injusto. Mas não era isso que Jó estava defendendo. Jó não estava defendendo Deus ser injusto. Jó só estava defendendo que ele não havia pecado. Ele não sabia explicar por que estava sofrendo. Bildade, Zofar, eles deram uma explicação baseada no seguinte: você está sofrendo porque você pecou. Jó sabia que não tinha pecado. Então ficou aí esses diálogos, essa série de diálogos onde nós vamos aprendendo várias coisas, várias lições no decorrer da revista, tá? Dessa forma, voltamos a ver o pensamento de Elifaz se repetir na argumentação de Bildade. Porém, agora Bildade afirma que até os filhos de Jó morreram porque eram maus. Jó 8,4 diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. É verdade que Deus pune os transgressores? Sim ou não? Sim. Mas associar a calamidade que aconteceu a Jó e seus filhos a pecados ocultos é desconhecer parte da verdade. A ortodoxia, que é o conjunto de regras, conjunto de doutrinas de Bildade, também era engessada como a de Elifaz. Só Deus conhece de fato o motivo dos sofrimentos em nossas vidas e não temos o direito de querer explicar sofrimento das pessoas lhe acusando de terem cometido pecado. Existem coisas que são muito visíveis. Nós olhamos e vemos que alguém está passando por alguma coisa por uma má escolha que fez. Mas mesmo em casos assim, nós temos que ter muita sabedoria ao aconselhar essas pessoas. Nós não podemos chegar como um acusador. Porque se a gente chegar como acusador, nós estamos fazendo o trabalho para o inimigo da nossa alma. Porque o acusador é Satanás. A palavra diabo significa acusador. A palavra Satanás significa adversário. Então não podemos sair por aí acusando as pessoas. E se nós sabemos que alguma coisa está acontecendo por causa do pecado cometido, nós temos que encaminhar aquela pessoa com mansidão, com amor, para que ela possa se arrepender do que cometeu e receber novamente a restauração da comunhão dela com Deus. Mas não acusando, não apontando. Sabe? Não isolando aquela pessoa se ela quer o arrependimento, se ela quer se voltar para Deus, tá? Porque ainda que ela não queira se voltar para Deus, você vai ter paz no sentido de estar em paz com aquela pessoa, você não vai desfazer dela. Mas se ela quer se arrepender, você precisa ajudá-la. Mas não, parece que ela tá com lepra, parece que ela tá com uma coisa contagiosa. Há muito isso em nós, de nos acharmos melhor, de acharmos que somos bons, de acharmos que os nossos feitos, as nossas obras atestam a nossa bondade. Ei, não há nada bom em nós. Nós só temos condição de agradar a Deus, as coisas de Deus, de fazer a vontade de Deus por causa da graça de Deus. E por causa da graça nós recebemos o Espírito Santo que mora dentro de nós. Então não há bondade nativa no homem no sentido de fazer coisas boas para Deus. Aí você vai dizer: mas pastor Mário Luna, eu conheço pessoas que não são cristãs, que não nasceram de novo, que elas fazem coisas boas para outras pessoas. Isso aí é a graça comum. O homem consegue até mesmo fazer alguma coisa boa um para o outro. Mas isso não tem nada a ver com uma vida do salvo. Isso não é consequência de uma vida salva. Isso não tem nada a ver com salvação. Nós não somos salvos pelo que fazemos, somos salvos pelo que Jesus fez. Porém, há pessoas que não têm Cristo que conseguem fazer alguma coisa. Agora, sem Jesus é impossível fazer alguma coisa boa. Para os homens é possível, mas para Deus é impossível. Precisa de ter recebido Jesus, de ter recebido um novo nascimento. Certo? Então pare com essa questão de querer ficar apontando as pessoas. Deus permitiu sofrimento na vida das pessoas, não o faz injusto. Deus pode permitir, isso não o faz injusto. Podemos lembrar das palavras de Jesus, João 16:33.
Diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O sofrimento faz parte da humanidade decaída. Um dia ele terá fim. Então não adianta ficarmos buscando Deus para acabar com o sofrimento aqui nessa vida. Existem alguns slogans muito conhecidos no meio evangélico. Pare de sofrer. Não existe isso. Nesse sentido, pare de sofrer por consequências dos seus pecados, das suas más escolhas. Tudo bem. Mas dizer que só porque é um cristão não vai ter mais nada ruim que possa acontecer, assim, ruim no ponto de vista humano. Não pode sofrer um acidente, não pode ficar desempregado, não pode acontecer uma coisa, ter uma enfermidade. Não, eu sou cristão. Não existe isso, certo? Então, o sofrimento só cessará. As aflições do tempo presente só vão cessar quando nós estivermos no novo céu e na nova terra, estivermos num corpo glorificado, vida eterna. Enquanto isso não chegar, haverá sofrimento, sim, mas nem sempre o sofrimento será causado por causa de termos cometido pecado. 2. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade tinha uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado oculto. Então, tá vendo? Por conhecer um conhecimento incompleto e limitado, ele acusa Jó daquilo que ele não sabe. E é o que nós fazemos. Nós acusamos pessoas daquilo que nós não sabemos porque temos uma compreensão incompleta e limitada do assunto como um todo, da vida daquela pessoa. Deus conhece a vida da pessoa como um todo, mas nós nos queremos logo sentar na cadeira de juiz, sentamos assim na cadeirinha e apontamos o dedo e damos a sentença. Mas isso não pode ser feito assim. É por isso que hoje nós temos a revelação completa, a Bíblia Sagrada. Tudo que é necessário para a salvação está contido na Bíblia Sagrada. Então nós não podemos pegar uma parte da Bíblia e sair por aí disparando em cima das pessoas, usando a palavra de Deus para matar. Às vezes alguém cometeu alguma coisa, pega um texto lá do Antigo Testamento, a alma que pecar morrerá. Você vai morrer. Aí o Novo Testamento diz que não peque, mas se pecar, temos um advogado. Então apela para que venhamos nos arrepender do pecado. Aí eu pego um texto do Antigo Testamento, não pego a verdade completa, ali é uma parte, mas preciso ver o todo, também analisar o contexto onde está escrito isso, a alma que pecar morrerá, porque lá também vai ter que se arrepender, o Senhor poupa, e aí aplico de forma errada. E ao invés de trazer saúde para aquela pessoa que está ouvindo, vida espiritual, restauração, trazemos tristeza, dor. Abatemos aquela pessoa com palavras que deveriam trazer vida só porque nós estamos usando a palavra de Deus de uma forma errada. E aí ela deixa de ser a palavra de Deus para ser a nossa palavra. Porque todas as vezes que eu interpreto e dou uma interpretação à palavra de Deus que não é o que ela significa, ela deixa de ser a palavra de Deus para ser a minha palavra. E a minha palavra não dá vida, a minha palavra não edifica, a minha palavra não consola. O que consola, o que edifica, o que dá vida é a palavra de Deus. Vamos prosseguir aqui, certo? Isso é importante. Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Então, Bildade agora trata... Jó tem que demonstrar que é bom e merece o favor de Deus. Merece. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Mas se tu de madrugada buscares a Deus... e ao Todo-Poderoso pedirdes misericórdia, se fores puro e reto, ou seja, se você obedecer todos esses preceitos que a gente obedece aqui, basta você obedecer isso tudo, conjunto de regras, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Logo o enfoque de Bildade
Não era a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que, por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. O que o Bildad está dizendo é o seguinte: se você fizer as coisas que devem ser feitas, que nós sabemos que deve ser feita, você tem condição de chegar a Deus, suplicar ele, ele vai mudar a sua situação. Porque ele vai olhar para você e vai falar, ele é justo, olha o que ele está fazendo tudo certo. Então eu tenho obrigação de abençoar ele, porque ele é um justo. Só que não funciona assim, não é isso que a Bíblia diz, não. Vamos lá. Quando nossa teologia está errada, temos explicações erradas sobre os acontecimentos. É justamente isso que aconteceu com Bildad. É verdade que no tempo dele a revelação de Deus estava incompleta, mas isso não foi levado em conta em relação às acusações que ele e seus outros amigos fizeram a respeito de Jó. Deus não levou isso em conta, porque o que o Bildad estava falando, naquele momento, não era verdade completa. E se não era verdade completa, estava afligindo Jó. Jó 42:7, na Almeida Revista Corrigida, diz: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Eliú não entrou nisso aqui não, que era o mais jovem, que foi o último a falar. Porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. O Deus reto e justo está agindo. Agora é dito aos amigos de Jó que seus discursos continham ideias erradas. Suas compreensões acerca de Deus estavam erradas. Isso quer dizer que suas teologias estavam incompletas. Mas o que dizer de nós que temos a revelação completa e continuamos repetindo a mesma compreensão de Elifaz, Bildad e Zofar? E nós que temos a revelação completa? A Bíblia está completa. Precisamos parar de analisar as coisas baseando-se no que achamos e sim no que a Bíblia diz. Para isso, precisamos estudar profundamente as Escrituras. Pessoas que se alimentam apenas do que outras pessoas dizem, sem ao menos conferir na palavra de Deus se aquilo de fato é verdade, poderão ser facilmente enganadas. Estamos com falta de crentes bereanos que conferiam se aquilo que estava sendo dito era realmente o que estava ali. Por fim, além de Bildad achar que Jó tinha pecado oculto, ele acha que os esforços de Jó poderiam justificar diante de Deus. Essa mesma ideia errada, teologia errada, é propagada em nossos dias. Muitos cristãos pensam que suas obras lhe justificam diante de Deus. Por isso, encontramos muita gente em um ativismo religioso frenético, muito trabalho, frenético, sem parar. E aí deixa casa abandonada, deixa família abandonada, enfim, pensando que podemos conquistar coisas e até a sua salvação através de fazer coisas para Deus. Já pensou nisso? Se você parar para pensar nisso, nós pensamos que podemos conquistar coisas e a nossa salvação através das coisas que fazemos para Deus, nós estamos tendo uma compreensão totalmente errada das coisas de Deus. E eu preciso falar algo aqui. A salvação não é por nada que eu venha fazer. Pessoas pegam as coisas da Bíblia e tratam a Bíblia como um livro de lições de moral. Então, não faça isso, não faça aquilo outro. Então, eu me achego a Deus através do não fazer, eu não minto, eu tento não me irar, eu tento não cobiçar, eu tento não ter inveja. E aí eu acho que estou agradando a Deus e com isso estou conquistando a minha salvação. Bom, se fosse para obedecer um conjunto de regras, a Bíblia não contaria histórias. A Bíblia seria assim: regra número 1, não faça isso. Regra número 2, não faça aquilo. Regra número 3, não faça aquilo outro. Regra número 4, não faça isso. Regra número 5, não faça aquilo. Então nós não podemos tratar a Bíblia como um livro de lição de moral. A grande questão é, nós estamos colocando as coisas fora de ordem. Primeiro vem a seguinte questão: por que eu sou salvo? Como eu sou salvo? Somos salvos através da graça, por meio da fé. Vou citar o texto bíblico já. Então, a verdade é a seguinte: as obras são consequência de uma vida salva. Então, eu olho para mim e olho para o que Jesus fez por mim. E por gratidão,
eu o amo, eu me entrego a Ele e eu peço a Ele que me ajude a viver uma vida agradável a Ele. E aí sim eu passo a não fazer as coisas que desagradam a Deus. Mas eu não faço as coisas que desagradam a Deus não para conquistar salvação, não para ter crédito no céu como os crentes falam por aí, não para estar bem com Deus na fita como vivem dizendo por aí, mas eu faço isso em gratidão ou por gratidão ao que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. O meu relacionamento com Deus não pode estar baseado no não faço isso, não faço aquilo outro. O meu relacionamento com Deus está baseado no que Jesus fez. É um relacionamento de amor, é um relacionamento de gratidão, no qual eu entrego a minha vida para servir ao Senhor e peço a Ele que me ajude a agradá-lo com toda a minha forma de viver. Então eu não faço coisas, eu deixo de cometer coisas que Deus desagrada, mas eu não uso isso como o meio de me relacionar com Deus. Se você usar, eu vou pro culto, eu consagro, eu jejuo, eu leio Bíblia, eu tô bem com Deus. Não é o que eu faço que me deixa bem com Deus, é como eu vejo o que Deus fez por mim. Eu me entrego, é uma entrega total. Então, ao se entregar totalmente, a reconhecer o que Jesus fez, aí sim eu tenho uma vida quebrantada, um coração contrito. O Espírito Santo vai trabalhando mais, e ele vai mortificando a minha natureza pecaminosa. E aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que ficava se irando o tempo todo não se ira mais, aquele que prostituía não prostitui mais. Entendendo? Tudo isso é consequência do meu relacionamento com Deus. Em vez de ficar focando no não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro, foque no relacionamento com Deus, na gratidão a Deus, olhar para o que Deus fez por intermédio de Jesus Cristo, olhar e falar, meu Deus, como tu é maravilhoso. Eu estava condenado à morte, eu estava condenado à morte eterna, eu estaria separado de ti eternamente, mas através de Jesus morrer na cruz do Calvário, eu recebi salvação. Então eu quero viver para ti, eu quero te adorar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer, eu quero viver apenas para a tua glória. Entenda isso, meu irmão. Porque senão você vai carregar a vida inteira um fardo pesado nas costas. Um conjunto de regra, vai ter a Bíblia como conjunto de regra moral. Não faça isso, não faça aquilo. Tem a lei moral? Tem. Mas nossa aproximação a Deus não vem por meio de obedecer isso, obedecer aquilo, senão não precisaria de Jesus morrer na cruz do Calvário. A nossa obediência é necessária sim, vida de santificação é necessária sim, mas ela é consequência do nosso relacionamento com Deus, não motivo. Eu não tenho relacionamento com Deus porque eu deixo de fazer isso, deixo de fazer aquilo. Senão, não cristão também tinha relacionamento com Deus, porque tem não cristão que não anda mentindo, tem não cristão que não anda prostituindo, tem não cristão que não trai a esposa, não trai o marido, então eles teriam um relacionamento com Deus. O relacionamento nosso com Deus não está baseado no não fazer isso ou aquilo a princípio. Ela está baseado em saber que recebemos salvação por meio da morte de Jesus Cristo. A nossa gratidão, o nosso amor, essa é a base. O restante vai fluir como consequência de uma vida salva. Vamos ler? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha o que diz. Porque pela graça sois salvos por meio do quê? Da fé. A fé é o braço que se estende para receber a salvação que é oferecida por Deus. E isso não vem de vós. Não vem da gente. Bildade está exortando a Jó, olha, ande na justiça, aí você pode se chegar a Deus e aí Deus vai fazer. Não é assim que funciona. É dom de Deus. Você pode ver que esse discurso que eu estou dizendo aqui, ele é ensinado em muitas pregações dos dias de hoje. Eu preciso aqui, ó. Esse discurso que eu estou falando aqui, ele é ensinado em muitas pregações dos dias de hoje. Eles dizem, irmão, faz o seguinte, faz isso para Deus, faz aquilo para Deus, que aí você vai ter conta, você vai ter crédito com Deus, e aí você pode pedir o que você necessita, e Deus vai ter que fazer. Eles não usam o termo vai ter que fazer, mas dá para entender dentro do contexto da fala que Deus vai ter que fazer, e Deus não vai ter que fazer nada. Então isso é muito importante entendermos. Aí o texto continua, é dom de Deus, versículo 9. Não vem de obras, salvação não vem do que eu faço.
Eu vou ser salvo porque eu vou para culto, eu vou ser salvo porque eu consagro, eu vou ser salvo porque eu leio Bíblia, eu vou ser salvo porque eu faço isso, eu faço aquilo, faço boas obras, vou evangelizar. Não vem por causa de nada disso. Salvação veio pelo que Jesus fez. Vou repetir, salvação não vem por causa de ir a culto, salvação não vem por causa de ir a consagração, salvação não vem por causa de ir a vigília, salvação não vem por causa de consagrar, de orar, salvação não vem por causa de coisas que eu faço, salvação vem por causa do que Jesus fez, por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário. Tudo isso que eu faço por gratidão, eu faço por amor ao que Jesus fez. O que eu faço não é o motivo da salvação, é a consequência. E isso muda tudo, sabe por quê? Porque quando eu entendo que o que eu faço é a consequência, eu não tenho o direito de querer de Deus, de requerer de Deus coisas ao meu ponto de vista. Porque, na verdade, o que eu recebi já é o maior presente de todos. Não há nada que o homem possa receber maior do que a sua libertação e a sua salvação, pois deixou de ser um condenado para ser livre e para ser agora um servo do Senhor, desfrutando e recebendo vida eterna, se perseverar e ir até o fim. Não vem das obras para que ninguém se glorie, e a gente se gloria. Porque eu oro, porque eu consagro, porque eu jejuo, porque eu busco. E isso nos faz, sabe, ficar o quê? Arrogante. E isso nos faz parecer, sabe com quem? Com o fariseu da parábola de Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 10, se não me falha a memória. Versículo 9, depois versículo 10, aí continua. Lucas 18, 9 em diante. Fica parecendo o fariseu e o publicano. Batendo no peito, eu não sou igual aos demais homens, o fariseu dizia. A gente começa a se gloriar, a gente se gloria no tempo de oração que a gente faz, a gente olha, eu oro 1 hora, o irmão só ora 15 minutos, tá fraquinho. Quem foi que disse? Quem foi que disse isso para você? Você não pode avaliar a vida das pessoas, quem avalia é o Senhor. Um, às vezes, pode orar 1 hora, o outro orar 15 minutos. A oração de um que foi 1 hora... E aqui eu não estou dizendo que é melhor orar 15 minutos do que orar 1 hora, orar 1 hora do que orar 15 minutos. Eu apenas estou mostrando o seguinte. Às vezes eu posso orar 1 hora e alguém orar 15 minutos e ele ter tido ali um relacionamento muito maior com Deus do que eu com 1 hora. Porque não é o tempo que vai demonstrar que realmente há um relacionamento com Deus só porque eu dobrei o joelho 1 hora. Eu posso dobrar 1 hora de joelho e passar o resto do dia fazendo um monte de coisa que desagrada a Deus. E o irmão passou 15 minutos de joelho e tem temor de Deus no coração. Deu para entender? Então aqui eu não estou dizendo que é melhor orar 1 hora ou é melhor orar 15 minutos. Eu apenas estou dizendo que o tempo de oração não vai dizer nada. E aí alguém se gloria pelo tempo de oração, alguém se gloria pelo tempo que vai, pelos dias que vai ao culto, alguém se gloria pelos dias que sobe monte. Isso quer dizer o quê? Isso não quer dizer nada. Nesse sentido de comparação, nada. Então, irmãos, vamos parar com essas rivalidades. Vamos parar de lançar o que fazemos como se isso atestasse a nossa vida de santificação. Não é o que nós fazemos que demonstra a nossa vida de santificação. O que vai demonstrar a nossa vida de santificação é como reagimos no dia a dia às adversidades. Sabia disso? Como eu reajo. Tem gente que ora muito e vigia pouco. Vem o problema, se exalta, briga. Coisa terrível. E Bildade achava que se Jó obedecesse todos os preceitos que deveria obedecer, ele poderia chegar a Deus e poderia falar com Deus e Deus teria que aceitar. Porque aí Jó estava dentro daquilo que deveria estar para poder reivindicar a mudança da sua situação. E isso não funciona dessa forma. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo, chegasse perto. Recomendo que assistam às aulas sobre a carta aos Efésios,
Tá no meu canal, assunto da EBD do segundo trimestre de 2020. Você pode procurar lá no meu canal, segundo trimestre da EBD. Tá separadinho lá. As 13 aulas. E aí você vai descobrir que salvação não é por obras. Não é pelo que eu faço. Não adianta você pensar que só porque você faz coisas, você tá agradando a Deus para ser salvo. Não, a salvação não veio por isso, não. Se viesse por isso, nós todos estávamos perdidos. Salvação veio pelo que Jesus fez. E não podemos nos basear no nosso relacionamento com Deus através de fazer coisas para Ele pensando que é isso que vai agradá-lo em primeiro lugar. O que vai agradar a Deus é o nosso relacionamento no sentido de sermos gratos pelo que Ele fez. E reconhecer quem somos e quem éramos. E aí sim, se nós conhecermos o nosso lugar, nós vamos saber quão pequeno nós somos, como dependentes somos de Deus. E vamos clamar a Ele todos os dias, pedindo a Ele a sua graça, fortalecimento para conseguirmos chegar até o fim, porque só pela graça de Deus. 3. A imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta, como se justificaria o homem para com Deus? Aí Jó vai mostrar para Bildade, olha só, o homem é imperfeito. Como é que o homem vai se justificar diante de Deus? Só que hoje se defende isso, que o homem é só ele buscar, ele tem uma posição, e aí ele tá lá no direito de pedir algumas coisas para Deus. Jó vai contra esse entendimento. Jó fala, não é assim não, o homem é imperfeito. Ó, diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta, como se justificaria o homem para com Deus? Jó 9:2. Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana, faz isso, faz aquilo outro. Nenhuma o habilitará a aproximar-se de Deus. Então, não adianta eu pensar que só porque eu busquei, isso vai a minha perfeição humana vai me levar para me aproximar. Não, o que me aproximou de Deus foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Sem a morte de Jesus não teria aproximação. Isso chama-se reconciliação. Vou deixar uma outra indicação para você. Quer aprender um pouquinho mais sobre reconciliação? A morte de Jesus nos trouxe reconciliação com Deus? Procure no meu canal aí no YouTube sobre esse tema. Exposição bíblica de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 21. A morte de Jesus trouxe reconciliação para com Deus, para nós com Deus. Tá lá, tá bom? Só você procurar no canal que você vai achar. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. O homem não pode se purificar a si mesmo. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirá no fosso. Jó falando. E as minhas próprias vestes me abominarão. Jó 9, 30 e 31. Nada que o homem faça o justifica diante de Deus. Nada. Risque da sua vida esse negócio de dizer, irmão, faz isso, faz aquilo, para você ter crédito no céu. Nós não temos crédito no céu pelos nossos méritos. Nós temos a justiça de Jesus imputada sobre nós. Jesus levou o nosso pecado, arrancou de nós o nosso pecado, a nossa culpa, e imputou sobre nós a sua justiça. E o que nós temos é por méritos de Jesus. A linguagem é poética, mas ele afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo e Jó é um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? É uma pergunta. Seus amigos responderiam sim. Jó, um retumbante não. Nem sempre aonde há sofrimento há pecado. Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Jó compreendia bem a perfeição divina e a imperfeição humana. Jó também sabia que nada que o homem fizesse por si mesmo levaria ao nível de ser aceito por Deus. Só através da maravilhosa graça, tá? Maravilhosa graça, o homem mesmo sendo um pecador teria acesso a Deus. Jó era um pecador arrependido. Porém, o sofrimento em sua vida era prova para os seus amigos, que Jó não era reto diante de Deus. Então, os amigos olham a Jó, não, tu tá sofrendo, tu é pecador. Jó, no entanto, sabia que seu sofrimento não era causado por alguma imperfeição moral ou pecado pessoal.
Quanto mais o homem estuda sobre a natureza de Deus na teologia, chamamos de teontologia, né? Quando você estuda a natureza do Deus Pai, sobre o homem, na teologia chamamos de antropologia bíblica, e sobre a natureza humana decaída, que chamamos de amartiologia, que é a doutrina do pecado, ele vai entender que necessita desesperadamente da graça de Deus. Porque eu sou um pecador. E sem a graça de Deus é impossível agradar ao Senhor. É impossível. Quando eu entendo isso, a gratidão, o amor, me faz viver para agradar a Deus. Quer ver uma coisa? Vou usar um exemplo aqui rápido. Dentro de um relacionamento de casal. Por mais que o marido seja um autoritário, e ele diga para a mulher, não faz isso, não faz aquilo. Estou falando de crente, tá? Mesmo que ele seja um crente, mas seja autoritário. E aí, muitas coisas que ele vai falar, a esposa não vai fazer. Pode não fazer. A não ser que ela sofra grandes ameaças, a não ser que ele for um espancador, mas ela pode não fazer. Por quê? Porque não é por amor. Então não adianta ele ter uma lista de regras, porque ela vai falhar nessas regras direto. A mesma coisa com os filhos. Vai falhar. Vai falhar por quê? Porque é uma coisa agressiva. Então não adianta pegar a Bíblia e começar, não faz isso, não faz aquilo outro, enquanto não mostrarmos para a pessoa que ela primeiro precisa amar a Deus, reconhecer Deus, ver o que Deus fez por ele, entender. Eu tenho que entender o que Deus fez por mim. Uma vez que eu entenda o que Deus fez por mim, a minha obediência a ele vai fluir naturalmente. É claro que a minha natureza pecaminosa vai lutar, porque ela quer se opor àquilo que Deus quer. Porém, vai fluir. O meu coração vai estar tranquilo em relação a fazer a vontade de Deus. Não por um conjunto de regras que vai me fazer ficar mais perto dele, mas sim para agradá-lo. Aí a esposa faz pelo quê? Por amor. Aí a coisa flui normalmente. O marido faz pelo quê? Por amor. Os filhos fazem pelo quê? Por amor. Aí sim, aí muda. Mas quando nós aprendemos errado, nós buscamos o relacionamento através de fazer coisas. E não através do que ele fez por nós, que é o certo. Porque aí sim, se nós buscarmos o relacionamento através do que ele fez por nós, nós vamos estar no caminho certo. Porque aí nós vamos ver o quanto ele é grande, o quanto somos pequenos e o quanto necessitamos da graça de Deus. Diante da santidade de Deus, só nos resta dizer, como Isaías 6, versículo 1 e 5. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías pensou que ia morrer, por causa da santidade de Deus. Uma vez que ele entenda isso, ele vai buscar a santificação, entendendo que ela acontece não por seus esforços apenas, mas pela ação do Espírito Santo. Não há santificação na minha vida apenas pela minha força. A minha decisão, a pura decisão humana, precisa haver a ação do Espírito Santo. Romanos 8,13, olha o que diz. O Espírito Santo precisa colaborar com isso aqui. Está na Bíblia, irmãos. Não é eu que estou dizendo. Está na Bíblia. 8,13 de Romanos. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Síntese do tópico 1. Deus é justo e reto, e o ser humano é imperfeito. O pecado, tópico 2. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Então, aí tinha essa visão. O pecado visto como quebra da moralidade. Deixou de cumprir uma coisa da época, pecou. Moralismo por tradição. Bildade, Jó 18, do 1 ao 21. Também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defendera a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um
Moralismo fundamentado na tradição, porque ele se baseava no que eles haviam aprendido ao longo dos anos. Jó 18, do 1 ao 21. Moralismo ou moralidade fala de princípios que regem a vida do ser humano, mostrando-lhe o que é certo e o que é errado, e elege a moral como valor universal, em detrimento de outros valores existentes. Israel tinha lei civil, lei cerimonial e lei moral. A lei civil era para Israel como nação. Hoje temos no Brasil a nossa Constituição. E por isso a lei civil não é observada pela igreja, porque a igreja não é nação. A lei cerimonial apontava para Cristo e por isso foi abolida. E permanece para a igreja a lei moral. A lei civil foi abolida, só é para Israel. A lei cerimonial foi cumprida em Cristo, então a igreja não observa, porque Jesus cumpriu essa lei, e agora a igreja observa a lei moral. No quesito evangelho, não importa se alguém possui bom caráter, veja bem, porque vai ter gente que vai possuir bom caráter, conduta ilibada sem ser evangélico, e obedece às leis de seu país. Se não crer que Jesus é o Cristo e se arrepender de seus pecados, não será salvo. Então não basta ser um conjunto de regras, não faz isso, não faz aquilo outro. Se fosse só obedecer às regras, sem reconhecer realmente o que Deus fez por nós, o que Jesus Cristo fez ao morrer na cruz do Calvário, quem somos nós diante de Deus, então muitos não cristãos fariam isso. Não faz isso de errado, não faz aquilo de errado, não faz aquilo de errado. Você conhece gente que você já deve ter ouvido falar, que falou assim, é melhor se relacionar com muitos não cristãos, que tem muito melhor caráter do que muitos cristãos. Se fosse por conjunto de obediência, de conjunto de regras, essas pessoas estariam bem. Mas não tem salvação para elas, porque salvação só tem em Jesus. Entenda isso. Isso aponta que a conduta de um homem não demonstra que ele é obediente a Deus. Pois, conduta dos salvos precisa ser consequência da salvação que recebeu. Entendeu? Bildade acreditava em um código de conduta fundamentado apenas na tradição, desvinculado de um verdadeiro relacionamento. Infelizmente, em nossos dias, o que mais presenciamos nas igrejas são pregações moralistas, onde o pregador fala do que se pode e do que se não pode fazer. Porém, não ensina para a igreja como ela fará para conseguir obedecer a Deus. Sabe como a gente faz para obedecer a Deus? Tendo relacionamento com ele, reconhecendo quem ele é e quem nós somos e o que ele fez por nós. Aí nós conseguimos vencer e deixar de fazer coisas que desagradam a Deus. Agora, no momento que eu focar primeiro só, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, eu não vou conseguir, porque eu não tenho relacionamento com Deus. A pregação que exorta a mudança comportamental ou retidão moral, a parte da dependência da graça de Deus em Cristo, ou seja, achando que eu vou conseguir mudar sozinho, apenas encoraja o que levará à reprovação da parte de Deus. Por quê? Porque quando eu ajo assim, eu vou ser reprovado. Porque eu vou estar lutando com as minhas forças. Eu não vou buscar a Deus pedindo a Ele que me ajude, dependendo dEle. Eu vou achar que eu mesmo, sozinho, com as minhas forças, consigo vencer a minha própria natureza. E se eu parar e pensar bem, eu vou estar invalidando. É claro que eu não invalido literalmente, mas eu vou estar invalidando o sacrifício de Jesus, pelo menos na minha vida. Então precisamos ter muito cuidado. Isso porque se fala muito em obediência a Deus, mas nada sobre obediência a não ser... E nada sobre a obediência a não ser possível sem a graça de Deus. O problema desse tipo de discurso é que qualquer um pode se achar no direito de dar lição de moral nas pessoas. Até mesmo não crentes. Por quê? Lição de moral até não crente às vezes pode dar lição de moral nos outros. Ele tem uma boa conduta em determinadas áreas. Tá? Então o púlpito não é lugar para esse tipo de prática, pregação moralista. Quando a igreja fica à mercê desse tipo de pregação, ela aprende a viver no evangelho dessa forma. Então vivem com dúvida do que é pecado, por isso que perguntam, isso é pecado? Isso é pecado? Isso é pecado? Tá? Do que é pecado e o do que não é pecado. Então é só um conjunto de regras. A vida cristã para eles é um conjunto de regras. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. O que pode e o que não pode. Vê que ele sempre está perguntando, mas isso pode, mas isso pode, mas isso pode. Porque eles acham que o que vai levar para o céu, eles, é obedecer a Deus no sentido de não fazer o que não pode e fazer o que pode. Mas eles não têm um relacionamento com Deus de fato. Porque eles não reconhecem quem eles são e quem Deus é.
E não fazem isso por amor, fazem por medo de ir para o inferno. Não é que pensar sobre o que é ou o que não é pecado seja errado. Isso não é errado. O problema é que para elas o evangelho se resume apenas nisso, a isso. O que pode e o que não pode fazer. Existem igrejas que respiram isso e vivem condenando a todo momento os membros ao inferno. É justamente isso que Bildade estava fazendo. Jó era culpado, pois estava sofrendo, e o sofrimento só poderia ser causado por falta de observar a moralidade de seus dias, conjunto de regras. Bildade dispara suas flechas e também suas palavras amargas contra o pobre Jó, sem pensar que, embora ele, Bildade, fosse um homem sábio e bom, nesse caso estava servindo aos desígnios de Satanás, contribuindo para a aflição de Jó, e Jó poderia chegar ao ponto de blasfemar contra Deus, e ele teria contribuído para isso também. Bildade. Ou Zofar, ou Elifaz. A subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos, né? Ele faz um acréscimo de alguma coisinha aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Jó deixou de cumprir alguma regra e por isso ele estava sofrendo, porque Deus estava punindo Jó. Como o entendimento de Bildade era de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Se você pular, você vai bater lá embaixo e pode morrer ou quebrar alguma coisa porque existe a lei da gravidade. Você quebrou ou eu quebrei a lei da gravidade. Nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis morais. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenham a aparência de verdor por algum tempo, todavia necessariamente murcharão. Jó 18, 12 a 16. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. Em outras palavras, para Bildade, Jó era um insubordinado. Subversão vai ter a ver com isso. A ordem moral aceita. O grande problema é que Bildade só enxergava um lado dessa história. E dessa forma, seus discursos não levavam em conta que, mesmo não tendo quebrado nenhuma lei moral, Jó estava sofrendo. A lógica de Bildade continua sendo: se há sofrimento, há pecado oculto. Uma questão que nos chama a atenção é o tema sobre a aparente prosperidade dos ímpios. Precisamos entender que a justiça retributiva que nós estudamos na lição 6 dessa revista, de Deus, não se manifestará da maneira que pensamos sobre as pessoas. Existem até casos em que vai parecer que as pessoas que nunca serviram a Deus tiveram uma vida maravilhosa. Porém, quem foi que disse que a vida se resume à vida física? Ela pode parecer que teve uma vida maravilhosa aqui e agora, e infelizmente seguir para a eternidade sem Deus, morte eterna. Tá? Precisamos pensar na vida eterna e na morte eterna. Podemos até, para os padrões estabelecidos pela teologia da prosperidade, não sermos prósperos na visão deles, que a teologia da prosperidade pode reprovar muitos de nós. Mas esse padrão não nos interessa, porque a vida, a santidade, a nossa comunhão com Deus não está baseada no que nós temos. Pois sabemos que Deus tem prosperado o trabalho de nossas mãos e ainda que não temos tesouros nessa terra, a juntar, né? Não há nada errado, desde que não seja prioridade de vida, você trabalhar, ter melhores recursos. Não pode ser prioridade de vida, viver para isso, tá? Então, ainda que não temos tesouros nessa terra, está guardado para nós um grande tesouro no céu. Apesar disso, repito o que eu disse em lições passadas. Não há nada de errado em querermos ter uma condição financeira melhor, desde que isso não seja prioridade de vida e que haja esforços de nossa parte em estudar, nos capacitar para alcançarmos uma condição financeira melhor, uma colocação melhor de trabalho, ou de repente poder oferecer trabalhos que tenham valores maior de lucro, coisas dessa natureza. 3. Contemplando a cruz. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob o seu controle.
O homem de Uzi estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral. Ele não tinha quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Mas diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda a tentativa de se auto-justificar. Jó 19, do 21 ao 24. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para um mediador, um redentor, que defenderá a sua causa. Veja que ele fez o mesmo também com Elifaz. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. É aí que ele contempla a cruz. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó, dentro do capítulo de número 19, versículo 25. A palavra Redentor traduz do hebraico Goel e significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer a sua própria defesa. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Por quê? Porque Deus conhece o todo, os homens conhecem parte. Deus conhecendo o todo e os homens conhecendo parte, Jó apela para o tribunal divino e não para o tribunal humano, porque no tribunal humano Jó já estava sendo condenado, nesse caso, tá? Jó estava diante de um tribunal humano onde seus amigos tinham a teologia incompleta e, por isso, para justificar suas crenças, condenavam Jó como um pecador, pois só alguém que havia cometido pecado oculto poderia estar sofrendo daquela maneira. É justamente nesse cenário que Jó apela para um redentor, alguém que o poderia defendê-lo. As palavras de Jó são claras, mas de sua perspectiva, quem ele esperava que o ajudasse? De quem Jó estava falando, nesse caso, tá? Aí, o prólogo, que é o final, revela que Deus não era inimigo de Jó. Deus tornar-se-ia seu vindicador. Tá? Tornar-se-ia seu vindicador. Então, Deus tornaria-se o seu vindicador. Prólogo, desculpe, novamente colocando aqui, eu disse que era o final, é o início, tá? A parte inicial, onde Deus diz, visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal. Então, o prólogo tem a ver com Deus testemunhando acerca de Jó. E no final, ele tornar-se-ia seu vindicador. Jó parece estar pensando no Redentor como uma terceira pessoa. Capítulo 16, 19 a 21. Por fim, se levantará sobre a terra. Segundo a mente de Jó, esse vindicador seria tanto celestial, Jó 16, 19, quanto terreno, capaz de andar neste mundo. É justamente nesse perfil que se apresenta Jesus, nosso Salvador. Ele, sendo Deus, se apresentou como homem e Deus ao mesmo tempo. Nós não sabíamos se de fato Jó tinha esse entendimento, mas a verdade é que esse vindicador, esse redentor, ele se apresenta realmente como alguém que ao mesmo tempo é do céu e ao mesmo tempo é da terra. Podemos lembrar aqui que um hino da nossa harpa cristã que diz: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Síntese do tópico 2. Não se pode admitir a subversão da ordem moral, mas Jó estava certo de que não havia subvertido nada. O pecado... Tópico 3. O pecado em contraste com a majestade de Deus. 1. A grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Jó 25, do 1 ao 6. Jó não há como negar que ao longo do debate entre Jó e seu amigo, esgotou o poder argumentativo de Bildade. Já não tinha mais o que falar Bildade, que já tinha falado tudo. O que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso, versículo 2. Por isso, não há nada de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Deus é majestoso. Tá? Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por ele não é o revelado na Bíblia.
As ideias de Bildad se antecipam àquelas defendidas milênios depois pelo deísmo do final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Então, nesse ponto, o Deus que Bildad está defendendo não é o Deus da Bíblia. Bildad estava errado em pensar que existe um abismo entre Deus e a criatura. Deus sempre buscou se relacionar com o homem. Dando prosseguimento a essa ideia, vem o deísmo. O deísmo admite que haja um Deus pessoal que criou o mundo, mas insiste em que depois da criação Deus o entregou para ser governado pelas leis naturais. Em outras palavras, ele deu corda ao mundo como quem dá corda a um relógio e o deixou sem mais cuidado da sua parte. Esse sistema às vezes chama-se racionalismo, porque eleva a razão à posição de supremo guia em assuntos de religião. Também se descreve como religião natural, como oposta à religião revelada, então ela é contra a Bíblia. As escrituras ensinam duas importantes verdades concernentes à relação de Deus para com o mundo. Primeira, sua transcendência, que significa sua separação do mundo e do homem, e sua exaltação sobre eles. Então Deus é maior do que o homem. Isaías capítulo 6:1. Deus está à parte da sua criação. Segunda, sua imanência. Então a transcendência, Deus está acima da criação, tá? Está à parte da criação. Ele não faz parte da criação nesse caso. Ele criou, mas ele não é parte da criação. Segundo, sua emanência, que significa sua presença no mundo e sua aproximação do homem. A mundo, humanidade, terra criada, não sistema, tá? Efésios 4:6 diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. As escrituras apresentam a ideia verdadeira e absoluta. Deus, de fato, está separado do mundo e acima do mundo. Por outro lado, ele está no mundo. Ele enviou seu Filho para estar conosco e o Filho enviou o Espírito Santo para estar em nós. O Espírito Santo mora dentro de cada cristão. Desta maneira, a doutrina da Trindade evita os dois extremos. A pergunta: está Deus separado do mundo ou está no mundo? A Bíblia responde: ele está tanto separado do mundo como também está no mundo. Então, separado do mundo porque ele não é criação, ele não é parte da criação, ele é criador. Mas ele está no mundo porque ele está presente, ele se revelou, inclusive em Cristo Jesus ele veio. Deus, em Cristo Jesus, habitou no nosso meio. Enfim, tudo para a glória do seu nome. Onipotente, mas não ausente. Jó responde a Bildad com ironia. Tá? Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Jó 26:2. Aqui Jó questiona a onipotência divina. Aqui Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildad faz desse conceito. Tá? É muito interessante o que o comentarista diz, pois uma interpretação errada gera uma aplicação errada das verdades de Deus. Bildad teve uma compreensão errada e por isso sua aplicação também estava errada. Aqui fica um grande alerta para nós que pregamos e ensinamos. Precisamos nos dedicar a estudar o que o texto diz para aplicarmos as verdades baseadas no texto e não no que achamos. O conceito de um Deus grandioso que é soberano em suas ações não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? É uma pergunta. É um Deus justo? É um Deus soberano? Mas ele também não é um Deus amoroso, compassivo? Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte, soberano, mas porque ama. Diferentemente do conceito apresentado por Bildad, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. E ai de nós se não fosse assim. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Então aí a gente vai lá e diz que Deus vai cobrar e vamos dizer que Deus está cobrando, esquecemos do Deus que tem compaixão, misericórdia, está pronto a perdoar e outras coisas mais. Fora que essa pessoa também pode não estar sofrendo por causa do pecado. A grande dificuldade de Bildad e de muitos de nós é compreendermos esse equilíbrio entre um Deus justo, santo e amoroso. O Deus santo usa a sua justiça com amor.
Deus não é como nós, que evidenciamos uma suposta justiça e suprimimos o amor. Ou evidenciamos o amor e suprimimos a justiça. Ou bem a gente usa uma coisa ou bem usa outra. Deus usa tudo equilibrado, sem perder nada. Se analisarmos Deus na esfera humana, sempre iremos errar em nossos conceitos. Está provado que o ser humano sempre vê as outras pessoas a partir de si mesmo. Por exemplo, se alguém é mentiroso, ele sempre vai achar que as pessoas estão mentindo. É uma transferência que ele faz. Se alguém é soberbo, ele sempre vai achar que as pessoas são soberbas, metidas. Porém, se alguém não é mentiroso, ele sempre vai achar que as pessoas não vão mentir. E quando descobre mentiras, sente-se indignado, porque ele não seria capaz de fazer tal coisa. Então, tanto para as coisas ruins como para as coisas boas, nós vamos interpretar a partir de nós, da nossa vida. Isso é uma transferência que fazemos. Isso acontece, como já foi dito, porque avaliamos as pessoas por quem somos e do que somos capazes de fazer. Esse conceito não se aplica a Deus, porque nele não há iniquidade. E mesmo quando ele parece ausente, não está ausente, mas agindo de uma forma que foge à nossa compreensão. Síntese do tópico 3. Bildade defende a majestade de Deus, mas reforça o distanciamento dele do ser humano, que não é verdade. Conclusão. Nessa lição vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Então aprendemos várias lições aqui. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele mostra o que ele acredita sobre Deus. Ele não crê na inocência de Jó, porque se Jó fosse inocente, Deus seria injusto. E por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Assim ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição, ou seja, vai cumprir as leis morais da nossa época, que assim você pode se apresentar diante de Deus e Deus vai te aceitar. Totalmente errado. E como consequência o empurra para o moralismo de natureza apenas religiosa, porque não teria nada de espiritual nisso. Cumprir um conjunto de regras sem saber de fato quem é Deus e ter um relacionamento com ele e nos relacionar da forma de olhar para quem Deus é, quem nós somos e relacionar por amor e gratidão. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Que possamos aprender a seguinte lição. Todo sofrimento é causado por pecado ocultos? É uma pergunta. É claro que não, Jó não havia pecado. Se tivéssemos os nossos corações cheios de pensamentos respeitosos e reverentes sobre Deus e pensamentos humildes sobre nós mesmos, não seríamos tão propensos como somos a contender por questões de duvidosa interpretação, que são assuntos insignificantes. Da próxima vez que pensarmos em julgar alguém pelo sofrimento que está passando, que possamos nos lembrar dessa lição que estamos estudando hoje. Se você não estudou da semana passada, a lição de número 6, também que estudamos na semana passada, eu te convido a estudar, tá? Por quê? Porque nós não sabemos de fato o que está acontecendo. Nem quando alguém comete pecado, que está passando por algumas coisas, nós sabemos de fato, na íntegra, se tudo aquilo é consequência do que foi feito. Não sabemos. Então temos que ter muito cuidado. Se há sofrimento, há pecado oculto? Nem sempre. Mas o que vai ficar aqui marcado nessa lição é: não podemos nos apresentar a Deus apenas através de seguirmos um código moral. Precisamos nos apresentar a Deus olhando para quem Ele é, o que Ele fez por nós, quem nós somos. E aí, por amor, por gratidão, vamos ter nossa vida entregue, dependente dEle, e vamos querer obedecê-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Entendeu? Que o Senhor Jesus continue nos ajudando. Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações,
Compartilha essa aula, foi bênção para você? Então compartilhe, vai lá na sua rede social, copia aí, procura aí que tem aí, ó, compartilhar. Clica e manda lá pro seu Facebook. Manda pro seu Facebook, para que outras pessoas também possam ser edificadas. Aproveite e curta a minha página lá no Facebook também, para que você fique por dentro das publicações. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando grandemente. Na próxima lição, vamos estudar o quê? A teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Diz que se tem sofrimento é porque Jó é pecador. Ele faz. O outro diz que se tem sofrimento tem pecado oculto. E o outro defende que o justo pode passar por tribulação? Não deve passar por tribulação. Então Jó, será que é justo mesmo? Então nós vamos estudar. A lição 8 vai estar dentro deste assunto. Nesse momento, nós vamos fazer a nossa oração para agradecer a Deus por essa aula. Temos que agradecer a Deus por essa aula, que é uma aula que assim o Senhor nos deu, né? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por esta lição que o Senhor nos permitiu, Senhor, aqui ministrar. Que o Senhor continue nos abençoando. Agora aplica as verdades que foram ensinadas, Senhor, ao nosso coração. Que possamos, Pai querido, Pai amado, colocar em prática, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Amém?